Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala é missionária Nadir Albano. Hoje é dia 26 de agosto de 2025, uma terça-feira. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora que na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros. Apresento meu lar, a família, o ministério, chamado, Xanaia Sou. Todos têm confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado da Aramandaçai, ouvindo e assistindo, Pai, essa pregação. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, desfazendo toda a obra das trevas, de macumbaria, de feitiçaria. Visita aquela mãe solo que está desempregada, visita aquela criança que é molestada, que é abusada. Visita, Senhor, aquele que precisa de um milagre neste dia. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, amém. Preciosa palavra do Senhor hoje está em 1 Samuel 23. Davi liberta o povo de Keila, ok? Ontem a gente viu sobre Davi refugia-se na caverna de Adulão, né? E depois Saul mata os sacerdotes. Hoje a gente vai estar vendo Davi liberta o povo de Keila, ok? É bem... Esses últimos capítulos aqui, acho que falta pouco, deixa eu ver. Falta pouco pra gente terminar a 1 Samuel. Tem sido maravilhoso pra mim tem sido ótimo. Tem 31 capítulos. Não me tira, 31 versículos. Bem, diz assim: Davi liberta o povo de Keila. Quando dissera a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor: devo atacar esse filisteu? E o Senhor lhe respondeu: vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30. Que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça. Que Deus Pai, Deus Filho, Deus, a expressão de Deus apareça. Porque o objetivo desse canal é simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é, Pai. Para que teu nome venha a ser exaltado, para que teu nome venha a ser glorificado, para que, Senhor, meu Deus, venha a ser honrado em todas as esferas, Senhor. A honra, a glória, o louvor, a adoração é só para ti, para ti, para ti e para mais ninguém. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém? Então a palavra vai dizer assim: Davi liberta o povo de Keila. Quando dissera Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor: devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu: vá, ataca os filisteus e liberta Keila. E liberte Keila. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram: aqui em Judá estamos com medo, quanto mais se formos a Keila lutar contra as tropas filisteus. Então, né, Davi lhe pergunta se é para ele ir para a cidade de Keila guerrear contra os filisteus, porque o povo estava com medo. E Deus diz que sim, ok? E aí diz assim no 4, que Davi consultou o Senhor novamente. Olha só, no 4. Davi consultou o Senhor novamente. Levante-se, disse o Senhor, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em sua mão. Né? Então Deus confirmou: vai que eu estou entregando. Então Davi e seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, e pondo-lhe grande derrota e libertando o povo daquela cidade. Então, Deus vai, né, com Davi, e Davi, né, vence ali e liberta o povo daquela cidade, né, e é uma grande derrota para os filisteus. Ora, Abiatar, o filho de Aimeleque, tinha levado o colete sacerdotal, fugiu para se juntar a Davi em Keila. Você lembra que mataram todo o povo de Aimeleque lá no capítulo, no versículo, no capítulo 24, que Saul vai lá e mata eles, porque o fofoqueirinho do Og falou que tinha visto Davi lá na casa de Aimeleque e tal. E Davi mata todo mundo, extermina, nem mata, Saul não mata, ele extermina todo mundo, né? Mas esse filho dele, Abiatar, foge, tá? Abiatar foge. Diz assim, no 7, Saul persegue Davi. Foi dito a Saul que Davi tinha ido a Keila, e ele disse: Deus o entregou nas minhas mãos, pois Davi se aprisionou ao entrar numa cidade com portas e trancas. Portas e trancas, né? Ele diz assim: pois Davi se aprisionou a entrar numa cidade com portas e trancas, ou seja, né, Davi estava cercado, né? Segundo Saul.
Saul convocou todo o seu exército para a batalha para ir àqueles cercarem Davi e os homens que o seguiam. Quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse a Abiatar: traga o colete sacerdotal. Olha só, Saul não descansava. Gente, quantas pessoas, gente, nos persegue constantemente. Tem gente que persegue. Saul perseguia Davi ferreamente. Quantas pessoas nos perseguem ferreamente nos dias de hoje, né? Com inveja, com perseguição, outros fazem macumba. É coisa terrível. É terrível, igreja. É só Deus. Quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse a Abiatar: traga o colete sacerdotal. Então orou o Senhor, Deus de Israel, e este teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir àquele e destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato, conforme teu servo viu? O Senhor Deus de Israel respondeu e lhe disse: ele virá. Olha só. Deus fala para Davi, né? Ele virá. Né? Então orou ao Senhor Deus de Israel. E Deus respondeu a Davi: ele virá. Davi novamente perguntou: será que cidadãos de Keila entregarão a mim os meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu: entregarão. Então Davi e seus soldados, que eram cerca de 600, partiram de Keila e ficaram andando sem direção definida. Olha só, muitas vezes o inimigo quer ver a gente assim, ó, sem direção. Olha, cerca de 600 partiram de Keila e ficaram andando sem direção definida. Quando informaram a Saul que Davi tinha fugido de Keila, ele interrompeu a marcha, né? Olha só, Davi e seus soldados, que eram cerca de 600 homens, partiram de Keila e ficaram andando sem direção definida. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto, nas colinas do deserto de Zif. Dia após dia, Saul procurava, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Quem não entregou? Deus, né? Deus guardava Davi, igreja. Deus, ele tem guardado a minha e a sua vida por amor de uma promessa, por amor de uma obra. Deus tem guardado. Quando Davi estava em Oreza, no deserto, é muito interessante, né? Mas Deus guardava, não entregou em suas mãos, procurava, né? Dia após dia só procurava, mas Deus não entregou, né? Então, você vê a perseguição, né, dos inimigos aqui de Davi. Muitas vezes comigo, com você não é diferente, ok? Quando Davi estava em Oreza, no deserto de Zif, soube que Saul tinha saído para matá-lo. E Jonas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e ajudou a encontrar forças em Deus, né? Então Jonas era quem? O amigo de Davi, ok? O amigo fiel, ok? Filho de Saul, mas ambos tinham aliança. Não tenha medo, disse ele. Meu pai não porá a mão em você. Você será rei de Israel. Ele sabia. Eu lhe serei o segundo em comando até meu pai, sabe disso. Então ele não escondia, né? Ali a certeza do chamado, né? Que ele tinha, que Deus tinha sobre a vida de Davi. Gente, só o espiritual consegue enxergar as coisas espirituais. Se a pessoa não é espiritual, a igreja, ela leva tudo na carne, na inveja, na perseguição, né? Aleluia, glória a Deus, aleluia, né? Me chama muita atenção, né? Que no capítulo 20, se eu me fiz até lembrar de Samuel 20, versículo 15, segundo a 1 Samuel 20, versículo 13, ele diz assim, Jonas, tá? Se meu pai quiser fazer-lhe mal, que o Senhor me castigue com todo rigor, se eu não lhe informar disso e não deixarei em segurança. O Senhor esteja com você, assim como esteve com meu pai. Então, ele sabia, sinceramente, né, que Davi seria o futuro rei, ok? De Israel. Ele reconhecia, né, o chamado na vida de Davi. Entendeu? Ele reconhecia. Tem gente que não reconhece, né? Tem gente que não reconhece o seu chamado. Mas o importante é que Deus reconhece. Né? Aí diz no 18, os dois fizeram um acordo perante
O Senhor, então Jonas foi para casa, mas Davi ficou em Horesa. Olha que coisa linda. No 19. Então, a raiva de Saul, né, é porque quando ele olhava para Davi, ele via que Deus havia rejeitado ele, igreja. A rejeição de Saul. Olhar para Davi e via Deus assim, Deus rejeitou. Dizendo assim, ei Saul, eu te rejeito, eu já escolhi um segundo no meu coração. Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Eu não falei para você obedecer? Por que você foi lá? Você não matou o Amaleque? Não destruiu todos os amalequitas? Por que você trouxe o despojo? Por que você trouxe o rei? Então você não me obedeceu. Então assim, é bem complicado, né? Isso que eu falei para vocês tá aqui no Amaleque, tá? Que é onde Deus rejeita o trono de Saul, tá? Que é em 1 Samuel 15, tá? Se vocês quiserem meditar, foi aí que Deus rejeita ele. Ele toma ódio. Vê que o Espírito do Senhor que estava sobre ele sai e vai para Davi. E o Espírito da parte de Deus começa a perturbá-lo, bem? Vamos lá no 19. Alguns zifeus foram dizer a Saul em Gibeá, Davi está escondendo entre nós, nas fortalezas de Horesa, na colina de Ráquila, ao sul do deserto de Josimim. Agora, ó rei, vai, quando quiseres, nós seremos responsáveis por entregá-lo em tuas mãos. Eita, olha isso. Agora, ó rei, vai, quando quiseres, e nós seremos responsáveis por entregá-lo em tuas mãos. Saul respondeu. Olha só que Saul responde. Saul respondeu, o Senhor os abençoe por terem compaixão de mim. Olha, olha, meu Deus. Ele era tão obstinado, quando a pessoa falava que ia matar Davi, ele achava que a pessoa tinha compaixão dele. Gente, igreja, é duro quando você lidar com pessoas na sua decomaná, mau caráter, invejosa, mentirosa. É coisa assim, chega a ser Xanaia sou decomaná e nojento, né? Porque ela se acha no direito de querer exterminar, de querer tirar, de querer destruir. Meu Deus. Não consegue ver a glória de Deus, né? Não consegue ver. Não consegue ver ali, né? Mas o ciúme, o ódio que ele tinha era triste, né? Era triste. Muito triste. Vamos lá para o 22. Vão e faça mais preparativos, descubra onde Davi geralmente vai e quem tem visto ali. Dizem que ele é muito astuto, né? Então, ele não conseguia enxergar que Deus estava com Davi, gente. Ele não conseguia enxergar que Deus guardava Davi, né? Que Deus era com Davi, Xanaia Sodeca, igreja, sabe? Olha o que o Senhor me falou no meu coração agora. Naia Soreme de Comanai. Tem tantas pessoas que não aceitam como que você ainda está de pé, como eu estou de pé, né? A pessoa te odeia, me odeia, né? Mas não esquece que Deus escolheu, que Deus guarda, que Deus livra. A pessoa morre fazendo macumba, acorda fazendo macumba. Igreja, a pessoa não suporta de ver. Ela fala, nossa, ela tá de pé. Ela ainda tá de pé. Como assim? Muitas pessoas, igreja, elas querem ver você, querem nos ver, vamos dizer, eu, né? Vamos dizer, quer nos ver mendigando, pedindo, implorando, sabe? Você chegar e falar assim, nossa, meu marido tá desempregado. Nossa, coitada, mas se Deus quiser, logo, logo ele vai arrumar um serviço. Ai, meu filho tá doente. Nossa, mas se Deus quiser, logo, logo ele vai ser sarado. As pessoas querem, sabe, ter pena da gente. Porque elas sentem prazer. Sabe por quê? Aí a Bíblia nos ensina, alegre com que se alegre e chore com que chore. E aquelas pessoas que falam isso, elas não vão chorar com você. Ela só vai falar assim, ai, mas se Deus quiser, vai passar, você vai ver, né? Igual meu esposo tá super magro, ele tem diabetes. Ele fala, nossa, mas como seu marido tá magro, coitado. Falei, tem diabetes? E aí, o que eu posso fazer? Orar por ele. Mas ele não quer fazer dieta. Mas ele tem diabetes, Deus tem guardado. Mas assim, as pessoas ficam especulando, sabe? Igual, agora eu tô com 74 quilos.
Aí eu já contando da minha vida. Mas do ano passado pra cá, o ano passado eu pesava 84. E do ano passado pra cá, eu emagreci muito. Eu cheguei no 67, 67. Se vocês verem nos vídeos anteriores, eu tô com 67, 68. Agora, eu parei. Aí eu fiquei um bom tempo nos 68, 69, 70. E agora eu estou com 74. E quando eu tava com 68, né? Aí tinha... Coitada, a missionária da gente tá tão magra. Nossa, o sofrimento deve estar muito. Tipo assim, né? Porque meu esposo estava desempregado. E as contas. As pessoas acabando com o meu carro aqui no estacionamento onde eu moro. A falsidade, a macumba, tudo comendo igreja terrível. Mas não foi por dificuldade. Porque Deus, eu sou crente pentecostal, vocês sabem. E um dia eu fui no culto e Deus usou a missionária para falar que Deus estava tirando o inchaço do meu corpo. E realmente, era muito inchaço. Logo quando eu tive meu filho, que tá com 4 anos, que vai fazer agora, dia 20 agora de setembro, ele faz 5, que é a raspinha do tacho. Eu engordei. E mais ou menos 3 anos antes dele nascer, 3 anos antes dele nascer, eu tinha feito mamoplastia e abdominoplastia. E 7 meses antes de eu engravidar dele, eu tinha feito lipo, né? Eu fiz a lipo em 2019. E eu engravidei dele, então assim, olha que eu nem engordei muito dele, mas após o nascimento, né? Eu engordei acho que 12 quilos, mas, 12 não, 16 quilos. Mas quando ele nasceu, eu emagreci, tipo, eu saí do 84 e fui pro... eu tava com 86, eu saí do hospital com 84, eu cheguei nos 78, nessa faixa. Passou 15 dias, eu tava magrinha, igreja, nem pensei que tinha tido bebê. Foi cesárea que o Manuel nasceu. Depois eu engordei, minha filha, amarrei no 84. Não tinha jeito, minha filha, eu fiquei gorda. Porque pra mim, eu acho que eu sou gorda, porque eu tenho 1,60 m e eu sou muito... Tenho bastante seios e... né? Me incomoda. E quadril também me incomoda muito. Então, quando eu tô gorda, eu fico com seios grandes e quadril. Isso me incomoda muito. E Deus sabe como me incomoda. Deus, Ele conhece. Eu não fico à vontade de botar roupa que marca, não gosto, né? Principalmente quando a gente vai pregar, então tenho muita dificuldade com isso. E então, assim, pela misericórdia, Deus usou a irmã pra falar, né? Eu tinha tomado remédio pra emagrecer, eu não emagreci. E Deus usou a irmã pra falar que tava tirando inchaço. Mas foi muito assim, foi tipo indo naturalmente, né? Quando eu vi, já tinha perdido 12 quilos, né? Minha esposa falou, nossa, Alê, você tá emagrecendo. Aí caiu 82, 70, 80, 78, 76, 74. Que o peso que eu tô agora, 74. 72, 70, 68, 67. Cheguei no 67. Minha mãe falava, nossa, você tá sem bunda, como você tá magra. Ai, minha filha, parecendo doente, blá, 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 blá. Aí agora eu dei uma engordada. Então assim, e eu pretendo ficar com 74 mesmo, né? Pra minha altura, né? 74 pra mim tá bom. Eu tenho 1,60 m, mas quando eu emagreço muito, eu fico muito com a cara de doente. Esse peso pra mim tá ótimo, né? Esse peso tá ótimo e é o peso que eu vou fazer minha plástica daqui uns meses. Vai ser nesse peso de 74, porque depois que eu fizer a plástica de 74, eu vou pra 68, 70, nessa faixa aí. Entendeu? Então tá ótimo pra mim, né? Então, igreja, mas o que que acontece, né? Eu contando sobre a minha vida pra vocês, mas... Então, as pessoas, elas querem ver a gente o quê? Triste, queixando, chorando, sabe? Nossa, mas ela não trabalha. Mas essa mulher não trabalha, ela fica só em casa.
subindo e descendo de carro. Quando sai de carro, sai andando. Não trabalha, não trabalha, não trabalha. Eles não sabem. Que eu trabalho de madrugada, que eu trabalho de manhã, de tarde, de noite, né? Que eu oro pelas almas, eu intercedo, que eu faço jejum, Nayasude Kumanai, pela minha vida, pela minha família, pelas almas. Que eu prego a palavra, Nayasude Kumanai, que eu estudo a palavra, Nayasude Kumanai. Também sou psicóloga pela misericórdia do Senhor. E que eu tenho um trabalho missionário de psicologia, que eu não cobro para atender, tá? Eu atendo de graça, porque é um chamado que Deus me deu. Ninguém vê isso, né? Aí que a gente paga o CRP, igual eu paguei esse ano 600 e pouco de CRP, que Deus enviou a providência, né? Mas as pessoas não veem. Elas veem o fruto, mas não veem a raiz. Então, igreja, não sei, não sou de contar, não sei porque Deus está mandando eu falar, vai servir para alguém, com certeza, essa palavra. E se eu falar para você que hoje eu comecei a live desse dia 26, sabe que horas são? 15 para 1 da manhã. Eu tô aqui fazendo a live. Eu já comecei cedo, viu? 15 para 1 da manhã. Daqui a pouco vai dar 2 horas da manhã, daqui a pouco vai dar 3. E assim as pessoas não veem. Elas querem, né, ter a tua história, mas elas não sabem da tua história. Então, só não se permita ninguém julgar a tua vida, porque quem sabe da tua vida é Deus. Nayasude Kumanai, quem sabe quem é você, Deus. Quem sabe quem é você, Shanayasude Kumanai. Quando você ora, quando você deita, quando você acorda, onde você está é Deus. Nayasuri Miderécia. Não permita que as pessoas venham tocar em você, porque você é uma escolhida de Deus. Aleluia, né? E a palavra diz aqui, né, no 20, eu vou ler de novo, que essa parte me chamou muita atenção, 23, 20, 1 Samuel 23, 20, diz assim: agora, ó rei, vai, quando quiseres, e nós seremos responsáveis por entregá-lo em tuas mãos. Sempre tem aquele falso, sempre tem o traidor. Entendeu? Saul respondeu: o Senhor os abençoe por terem compaixão de mim. Olha, igreja, quantas pessoas se juntam para fazer o mal pro outro, sabe? De graça, Nayasude Kumanai, só porque o fulano te odeia. Eu odeio aquela missionária, vamos matar ela, eu odeio aquela irmã, vamos matar, vamos pegar, destruir. Igreja, Nayashure Bedekai. Mas Deus, ele joga por terra. Nayashure Decai. Deus, ele corta o laço, desfaz as obras de macumbaria, de feiticarias, inveja, perseguição, por amor de ti. Aleluia. Se você tiver uma vida de sinceridade, de retidão perante o Senhor, por amor dele, na tua vida ele te livra. Nayashure Bedekomanai. E esses que vão intentar, que estão intentando mal contra a tua vida, vai ficar envergonhado. Porque não sabe o que Deus tem para você. Sharabanayasude Komanai. E Deus tem coisas grandes, aleluia. Né? E ele diz aqui: vão e façam mais preparativos. Descubram onde Davi geralmente vai, e quem tem visto ali, dizem que ele é muito astuto, né? Então, olha, sempre, né, buscando algo para querer destruir, né? E aí diz no 23, descubra todos os esconderijos dele e volte aqui com informações exatas. Então irei com vocês, e se ele estiver na região, eu o procurarei entre todos os clãs de Judá, né? Quantas pessoas, né, tentam saber notícia minha e sua para querer nos perseguir, para nos denegrir. Aí Deus fala: fique em oculto. Quanto menos você falar, melhor. Quanto menos eu falar, melhor. Fiquem em off, fiquem em oculto. Aleluia, Shanaya Sodekai. Simplesmente fiquem em oculto. Amém? Porque Deus tem honra. Deus tem honra, amém? Fiquem em off, fiquem em oculto, aleluia. Roshanaya Sodekomanai, né? Eles não vão te achar. Sabe por quê? Olha que Deus falou comigo agora. Porque eu e você estamos debaixo do esconderijo do Altíssimo, como diz no Salmo 91. Amém? Eles podem até tentar, Shanaya Sodekomanai, mas não vai achar. Porque Deus está guardando a sua vida, Deus está guardando a minha vida para um propósito maior. Aleluia. Shanaya Sorebedekai. Não vai, né? Aleluia. Pode procurar, mas não vai. Aleluia. E eles voltaram para Zif antes de Saul.
Davi e seus soldados estavam no deserto de Maom, na Araba, ao sul do deserto de Jazimon. Depois Saul e seus soldados saíram. Então, igreja, Davi estava no deserto. Deus estava guardando Davi no deserto. Ei, esse deserto que eu e você estamos passando, Xanaiaçou, Deus está nos guardando para algo melhor. Aleluia. Xarabanaiaçou. Você está preparado para aquilo que está vindo na tua vida? Xanaiaçorebidecai. Deus tem algo extraordinário. É extraordinário. Xarai de comanai mandasai. E quem olhar Xarabanaiaçou não vai acreditar. Vai falar, por que ela consegue? Como é que ele consegue? Orando, buscando e confiando no Deus que fez a promessa. Igreja, só quem tem promessa pode viver o que Deus prometeu. Só quem tem promessa pode viver o que Deus prometeu. Se você não tem promessa, querido, busque ter uma vida com Deus. Busque para que Deus ache graça em você. Tive uma promessa de Deus há mais de 15 anos atrás. E o Senhor falou comigo, eu te chamei para uma grande obra. Te chamei como missionário. Ele falou, não quero você trabalhando para o homem, eu quero você trabalhando para mim. Somente estude a minha palavra, somente pregue a minha palavra, somente cuide do meu rebanho, que dos teus eu cuido. Quando Deus fez essa chamada para mim em 2009 para 2010, eu tinha um filho. Aí depois tive a Miele, né, que ele falou que ia ter uma filha e ia parar de trabalhar. Parei. Um dia eu conto todo o testemunho. Depois eu tive o Mateus. Quando eu estava no terceiro semestre da faculdade de psicologia. Depois eu tive o Manuel. E estou aqui. Igreja, eu posso falar de mim. Nunca me faltou um pão. Maneira de dizer, tá? Tem dia que tem pão, tem dia que tem bolacha, tem torrada. Mas nunca faltou. Sempre teve alguma coisa. Entendeu? Tinha bolo, tinha torrada, tinha beiju, cuscuz. Sempre teve. Deus nunca deixou faltar o café. Se não tinha café, eu nunca lembro de ter faltado. Mas, se não tinha o café, tinha chá, tinha leite com Nescau. Tinha Toddy. Tinha vitamina. Deus nunca deixou faltar. Eu posso dizer, né? Eu falo por mim, porque Deus, quando fez o chamado, eu resisti. Mas eu consegui. A mistura também não. Minha geladeira tá ali pela misericórdia, graças a Deus, lotada. Não tem nem onde colocar. Eu glorifico a Deus por isso. Foi uma obediência, uma renúncia. E olha, igreja, que não foi fácil. Mas eu estou aqui, né? E Deus deixou faltar o meu pagamento? Não. Né? Deus deixou faltar o pão? Não. O inimigo tenta de tudo para querer desbaratinar, para tirar a paz e tudo. Mas Deus todo mês envia a providência. Todo mês Deus envia a providência. Se Deus te chamou, Ele garante. É se Deus chamar, Ele garante, igreja. Não tem como, né? Então diz assim, depois Saul e seus soldados saíram e começaram a busca. E ao ser informado, Davi desceu a rocha e permaneceu no deserto de Maom. Sabendo disso, Saul foi para lá em perseguição a Davi. Então, ele tinha assim, sabe, um desespero, sabe? Uma secura por Davi, né? Uma perseguição terrível. Veja quantas pessoas nos perseguem. Mas Deus está falando para mim falar para você nessa madrugada. Ó, igreja, vai dar 1h da manhã. Deus está falando que aqueles que têm perseguido eu e você, na Yasode Komanai, Deus está dando um basta. Deus está dando um basta. Eles vão ter que contemplar o que Deus vai fazer na minha e na sua vida. Amém? Receba aí. Saul ia por um lado da montanha e pelo outro. Davi e seus soldados fugiam depressa para escapar de Saul. Quando Saul e suas tropas estavam cercando Davi e seus soldados para capturá-lo, um mensageiro veio dizer a Saul, olha só, sempre tem um fofoqueiro. Venha depressa, os filisteus estão atacando Israel. Os filisteus estão atacando quem? Israel. E você está perseguindo Davi, Saul? Então Saul interrompeu a perseguição e Davi e foi se enfrentar aos filisteus. Por isso chamou este lugar de Selá Ramalecote. E Davi saiu daquele lugar e foi viver nas fortalezas em Endi.
resgate. Olha, aqueles que estão perseguindo a minha e a sua vida, Deus vai preparar uma situação para tirar eles do nosso caminho. Vai ter guerra entre eles. Aleluia. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Olha, quem te chamou não é menino. Quem te chamou não é. Se quem te chamou foi o dono que fez os céus e a terra, então a igreja se prepara. Xanaia Sodecai. Tem bênção chegando. Mas agora, se você foi um oferecido, uma oferecida, Deus não se responsabiliza com oferecido nem oferecida, não. Deus tem compromisso com aquele que Ele chamou, escolheu. Amém? E falou sim, é você que eu escolhi, é você quem vai, é diferente. Não queira ir onde Deus não mandou. Não queira fazer aquilo que Deus não tem para você. Amém? Se Deus te chamou, está chamado. Que Deus te abençoe. Tenha aí uma madrugada aí de terça-feira abençoada, uma terça-feira abençoada. Honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Fique na paz. Que essa palavra possa falar melhor aos vossos corações.